Vi minha nora sair da sala com o telefone colado ao ouvido, sussurrando algo que não consegui ouvir completamente. Ela olhou para trás, aquele olhar rápido, furtivo, antes de fechar a porta do quarto com cuidado demais. O tipo de cuidado que a gente tem quando não quer ser notado. Meu coração acelerou sem que eu entendesse por quê. Através da fresta da porta mal fechada, vi o brilho da tela do celular iluminando seu rosto. Ela sorria. Meu filho estava no hospital naquele exato momento, com a perna destroçada, dependendo de morfina para suportar a dor, e ela sorria. Foi quando ouvi as palavras que me fizeram congelar no corredor. Sim, agora é a hora perfeita. Ele está vulnerável, não vai ter como reagir. Algo dentro de mim se partiu naquele instante. Ou talvez, algo que estava adormecido há 30 anos começou a despertar. O que aconteceu depois daquele momento mudaria não apenas o destino da minha família, mas me forçaria a confrontar um passado que eu jurei nunca mais revisitar. Um passado onde eu não era apenas Dona Lourdes, a avó que faz bolo nos domingos. Eu era outra pessoa, alguém que muitos temiam, alguém que eu precisaria me tornar novamente para salvar tudo que amo. Mas antes de contar como cheguei até o tribunal e vi o choque nos olhos do juiz ao me reconhecer, preciso que você entenda como começou essa história. Como uma manhã comum de terça-feira se transformou no pior dia da minha vida. E talvez no início da minha redenção. Se essa história está tocando você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Acredite, você vai querer saber como essa batalha termina. O dia havia começado como qualquer outro. Acordei às 5 da manhã, como sempre faço há mais de 30 anos. É um hábito que carrego desde minha outra vida. A casa estava silenciosa, apenas o som distante dos primeiros carros na Avenida Paulista quebrando o silêncio da madrugada paulistana. Preparei o café enquanto observava pela janela da cozinha a cidade acordar. São Paulo nunca dorme completamente. Mas há algo especial nessas primeiras horas. Uma promessa de recomeço que sempre me confortou. Talvez porque eu mesma tenha recomeçado tantas vezes. Meu nome é Lourdes Santos. Tenho 60 anos e para quem me conhece nos últimos 30, sou apenas isso. Dona Lourdes, mãe do Rodrigo, avó da Sofia. A mulher que faz o melhor bolo de cenoura do bairro, que nunca perde uma reunião de pais na escola da neta, que cuida do filho com dedicação quase religiosa. Mas isso é apenas metade da verdade. A outra metade? A outra metade eu enterrei há 3 décadas, junto com um nome que costumava fazer juízes tremerem e advogados corruptos procurarem outro fórum para atuar. Lourdes Vieira, a águia da justiça. Mas naquela manhã, enquanto o café pingava na cafeteira italiana que Rodrigo me deu de presente de aniversário, eu era apenas Lourdes Santos e estava preocupada com coisas normais. Se Sofia tinha feito a lição de casa, se Rodrigo lembrou de levar o guarda-chuva, a previsão era de chuva à tarde, se Cristina, minha nora, finalmente pararia de reclamar da reforma da cozinha. Casamento é difícil. Eu sabia disso melhor que ninguém. Tive meu próprio casamento. Breve, turbulento, encerrado quando Rodrigo tinha apenas 3 anos. Seu pai? Essa é outra história para outro momento. O que importa é que aprendi cedo que criar um filho sozinha em São Paulo exige mais do que amor. Exige determinação, sacrifício e, às vezes, decisões impossíveis. Rodrigo nasceu em 1990, em plena efervescência do Plano Collor. Lembro que estava no auge da minha carreira, devorando casos que outros advogados consideravam perdidos. Tinha acabado de ganhar uma causa milionária contra uma construtora que havia desviado fundos de um condomínio popular. As manchetes me chamavam de implacável. Eles não sabiam a metade. Mas então veio o caso Monteiro. E com ele, a ameaça que mudou tudo. Carlos Monteiro era um empresário poderoso, com conexões que subiam até Brasília. Quando comecei a investigar o esquema de propinas que ele mantinha com juízes e promotores para vencer licitações fraudulentas, recebi o primeiro aviso. Uma foto de Rodrigo, então com 8 anos, saindo da escola. Não havia mensagem. Não precisava. Consegui desmantelar parte do esquema.
Consegui que 3 juízes fossem afastados. Consegui provas suficientes para derrubar Monteiro. Mas a um custo: minha própria segurança e a do meu filho. Na noite anterior ao julgamento final, recebi um pendrive na minha caixa de correio. Dentro havia vídeos, áudios, documentos, tudo que eu precisava para destruir completamente a rede de corrupção. E um recado: se usar isso, seu filho morre. Se ficar quieta, todos esquecem que você existe. Escolhi meu filho. Sempre escolheria meu filho. Anunciei minha aposentadoria imediata. Mudei meu sobrenome de Vieira para Santos. Nos mudamos para outro bairro. E passei os últimos 30 anos sendo apenas mãe. Guardei o pendrive em um cofre que só eu conheço a localização e tentei esquecer que um dia fui a advogada mais temida de São Paulo. Mas naquela terça-feira de março de 2023, enquanto saboreava meu café e olhava as fotos de Sofia na geladeira, ela tinha acabado de fazer 7 anos, eu não tinha ideia de que todo esse passado estava prestes a ressurgir. Rodrigo se tornou um homem maravilhoso, engenheiro civil, trabalhador, dedicado. Quando ele conheceu Cristina na faculdade, em 2010, achei que finalmente ele tinha encontrado a paz que sempre desejei para ele. Ela parecia doce, educada, vinha de uma boa família do interior. O casamento em 2012 foi simples, mas bonito. Eu chorei. Lágrimas de alegria, de alívio. Meu filho estava construindo a própria família. Sofia nasceu em 2016, e com ela, uma alegria que eu não sabia que ainda podia sentir. Ser avó é como ser mãe, mas sem o peso da responsabilidade total. É amor puro, filtrado através do tempo e da experiência. Rodrigo prosperou. Em 2019, com economia e um empréstimo que eu ajudei a garantir, ele comprou um terreno em uma área em desenvolvimento da Zona Sul. Passamos 2 anos planejando, desenhando, sonhando. Ele mesmo comandou a construção, cada tijolo colocado com amor, cada detalhe pensado para Sofia crescer. A casa ficou pronta no início de 2022. 3 quartos, jardim, churrasqueira. Nada ostensivo, mas era dele. Era nossa. O símbolo de tudo que conquistamos juntos, de todos os sacrifícios que valeram a pena. Mãe, ele me disse no dia da mudança, os olhos brilhando, essa casa é sua herança para a Sofia. É o futuro dela garantido. Nunca vamos precisar nos preocupar de novo. Se eu soubesse o que estava por vir, Cristina mudou depois que se mudaram para a casa nova, sutilmente no início. Pequenos comentários sobre como a casa poderia valer mais se fosse vendida, sobre como Rodrigo se contentava com pouco, sobre como ela merecia mais. Achei que fossem apenas os ajustes normais de um casal. Todo casamento passa por fases, mas havia algo mais. Algo que meu instinto, aquele mesmo instinto que me guiou através de dezenas de casos complicados, tentava me alertar. Ela começou a sair mais. Reuniões do trabalho, ela dizia. Cristina era gerente de vendas em uma loja de decoração, mas, sinceramente, nunca me pareceu que o trabalho dela exigisse tantas reuniões às 9 da noite. Rodrigo não percebeu, ou não quis perceber. Ele estava focado em um grande projeto na construtora, uma ponte que seria sua consagração profissional. Foi exatamente nesse projeto que tudo desmoronou. O telefone tocou às 14h37 daquela terça-feira. Eu tinha acabado de buscar Sofia na escola e estávamos fazendo biscoitos de chocolate. Nossa tradição de terça-feira. Era o hospital. As palavras se misturam na minha memória, mas algumas se destacam com clareza cruel. Acidente, canteiro de obras, estrutura que cedeu, múltiplas fraturas, cirurgia de emergência. O pote de chocolate em pó caiu da minha mão, espalhando-se pelo chão da cozinha como cinzas. Sofia me olhou, os olhos arregalados. Vovó? Tentei sorrir, mas minha voz traiu. Seu pai precisa da gente, querida. No táxi para o hospital, enquanto segurava a mão pequena de Sofia, uma parte da minha mente, a parte que permaneceu afiada apesar dos anos de dormência, já estava fazendo perguntas. Estruturas não cedem assim, não nos projetos de Rodrigo. Ele era meticuloso,
obcecado com segurança. Como engenheiro, ele verificava cada cálculo 3 vezes, mas naquele momento tudo o que importava era chegar ao hospital. Rodrigo sobreviveu, graças a Deus. Mas a perna esquerda estava destruída. 3 cirurgias nos primeiros 5 dias. Pinos, hastes, enxertos. Os médicos eram cautelosamente otimistas. Ele voltaria a andar, mas precisaria de muletas por no mínimo 6 meses. Talvez fisioterapia por anos. E havia algo pior que a dor física. A dor na alma dele. Mãe, ele sussurrou no 3º dia, quando finalmente conseguiu falar sem gemer de dor. A casa era tudo o que eu tinha para dar para a Sofia. E agora não sei se vou conseguir voltar a trabalhar. Como vou manter a casa? Como vou... Shhh! Eu o interrompi, segurando sua mão. Você vai se recuperar. Vamos superar isso juntos, como sempre superamos tudo. Mas por dentro, meu coração se partia. Ver meu filho forte, confiante, reduzido àquilo, era uma dor que nenhuma mãe deveria sentir. Cristina veio visitar no 1º dia. Ficou 15 minutos, sussurrando condolências vazias, e foi embora alegando que precisava resolver coisas no trabalho. No 2º dia, ela não apareceu. No 3º, mandou uma mensagem. Preciso de um tempo para processar isso tudo. Foi quando meu instinto começou a gritar. 1 semana após o acidente, Rodrigo recebeu alta. Voltamos para casa. A casa que ele construiu com tanto amor. Mas ela parecia diferente agora. Cada degrau era um obstáculo. Cada corredor, um desafio. Mudei-me temporariamente para o quarto de hóspedes para ajudar. Sofia dormia comigo, ainda assustada, ainda processando porque o papai não conseguia mais erguê-la nos braços. Cristina estava estranha, distante. Passava horas no telefone, sempre em outro cômodo, sempre sussurrando. Foi na segunda-feira seguinte, exatamente 9 dias após o acidente, que aconteceu. Eu tinha acabado de colocar Sofia para dormir e estava indo para a cozinha pegar água quando ouvi vozes no quarto do casal. A porta estava entreaberta. Não posso mais esperar. Ele está dependente. É a hora perfeita. Era a voz de Cristina, mas havia uma frieza nela que me gelou. E a velha? Meu sangue congelou. A velha? Estava falando de mim? Dona Lourdes não é problema. Ela é só uma aposentada que cuida da casa. Depois do divórcio, nunca mais vou ter que ver a cara dela. Divórcio? Bom, então amanhã eu aciono meu advogado. Vamos pedir a venda da casa na separação. Com a condição dele, nem vai conseguir reagir. Uma voz masculina, desconhecida. E você tem certeza que ele não vai descobrir sobre... Sobre nós? Cristina riu. Um som sem humor, calculado. Ele mal consegue sair da cama, Marcelo. E mesmo que descubra, o que vai fazer? Ele está quebrado, literalmente e figuradamente. Marcelo. Então ela tinha um amante. E estavam planejando... Precisei me apoiar na parede. Minha visão escureceu por um momento. Não de fraqueza, mas de uma raiva tão pura, tão intensa, que por um segundo deixei de ser Dona Lourdes e voltei a ser Lourdes Vieira. A águia estava despertando, e ela estava furiosa. Passei a noite inteira em claro, deitada na cama ao lado de Sofia, que dormia inocente, alheia à tempestade que se aproximava. Minha mente trabalhava em velocidade máxima, processando informações, formulando estratégias. Era como se 30 anos tivessem evaporado e eu estivesse de volta ao meu escritório, montando um caso. Os fatos. 1. Cristina tinha um amante chamado Marcelo. 2. Estavam planejando pedir divórcio e venda da casa. 3. O timing era estratégico. Rodrigo vulnerável após o acidente. 4. Ela me considerava um não-fator. Só uma aposentada. Sorri na escuridão. Oh, querida Nora, você não faz ideia com quem está mexendo. Mas havia algo mais profundo me incomodando. Algo na voz do tal Marcelo. Algo familiar, como uma sinfonia que você ouviu há muito tempo, mas não consegue lembrar a melodia completa. Às 5 da manhã, tomei uma decisão. Precisava de informações. Precisava entender com quem estávamos lidando. E mais importante, precisava proteger meu filho e minha neta.
o que significava que, pela primeira vez em 30 anos, eu precisaria voltar a ser quem realmente era. Na terça-feira seguinte, quando Cristina saiu para seu trabalho, fui até o quarto do casal. Sim, invadi a privacidade dela. E não me arrependo nem um pouco. Encontrei o celular antigo dela, aquele que ela pensava que ninguém sabia que existia, escondido na gaveta de meias. O tipo de esconderijo que uma pessoa sem experiência em investigações acharia inteligente. As mensagens me disseram tudo o que eu precisava saber. Marcelo Mendes, 42 anos. Empresário. E meu coração quase parou quando li. Filho de Carlos Mendes, sócio e braço direito do falecido Carlos Monteiro. O mundo parou de girar por um momento. Não podia ser coincidência. 30 anos depois, e o fantasma do caso Monteiro voltava para me assombrar? Li mais. A conversa entre eles tinha começado 6 meses atrás. Ele a tinha abordado casualmente em um evento de decoração, conquistado ela sistematicamente, e então, sutilmente, começado a plantar ideias. Você merece mais. Seu marido não valoriza você. Aquela casa poderia ser um grande investimento se vocês vendessem. Mas havia algo mais sinistro, mensagens que sugeriam que ele sabia coisas sobre o acidente de Rodrigo. Mensagens enviadas antes do acidente acontecer. Terça-feira vai ser interessante, dizia uma mensagem de Marcelo, 5 dias antes do acidente. Confie em mim. Depois de terça, seu marido vai precisar muito de você, e você vai poder finalmente fazer o que for melhor para você. Meu Deus! Eles sabotaram o acidente? Machucaram propositalmente meu filho? Fotografei tudo. Cada mensagem, cada foto, cada evidência. E então, fiz algo que não fazia há 30 anos. Fui até o cofre secreto, escondido atrás de uma falsa parede no porão da minha velha casa, onde ainda guardo algumas coisas, e peguei o pendrive. 30 anos guardado. 30 anos de segredos que poderiam destruir carreiras, mandar pessoas para a prisão, derrubar impérios. E agora, finalmente, eu tinha um motivo para usá-lo. Mas primeiro, precisava de aliados. E conhecia alguém que poderia ajudar. Ricardo Nunes tinha sido meu investigador particular nos velhos tempos. Depois que me aposentei, ele seguiu carreira e se tornou procurador federal. Nos falávamos ocasionalmente. Aniversários, Natal. Ele sabia minha verdadeira história. Liguei de um orelhão público. Sim, ainda existem alguns em São Paulo. E sim, eu ainda lembrava como ser paranoica o suficiente para não usar meu próprio telefone. Lourdes? A voz dele estava chocada. Depois de todos esses anos... O que aconteceu? Contei-lhe tudo. O acidente, Cristina, Marcelo Mendes. O silêncio do outro lado durou longos segundos. Mendes, ele finalmente disse. O nome me soa familiar. Deixa eu verificar alguns arquivos. Volto a ligar em 2 horas. Quando ele ligou de volta, sua voz estava tensa. Lourdes, você precisa ter muito cuidado. Marcelo Mendes não é apenas o filho de Carlos Mendes. Depois que você se aposentou e Carlos Monteiro morreu misteriosamente em um acidente de carro, Marcelo assumiu os negócios e ele os expandiu. Hoje ele controla uma rede de corrupção que faz o esquema de 30 anos atrás parecer brincadeira de criança. Ele sabe quem eu sou? Se ele está perto do seu filho, ele sabe. E Lourdes, se ele está seduzindo sua nora, destruindo sua família, provocando acidentes, ele não está só querendo vingança. Ele está atrás de algo específico. Não precisei perguntar o quê. Ambos sabíamos. O pendrive. A audiência preliminar de divórcio foi marcada para uma sexta-feira, 3 semanas após o acidente. Cristina havia entrado com os papéis 2 dias após nossa conversa pelo telefone. Rodrigo estava destroçado, não só fisicamente. Ele mal conseguia se movimentar sem as muletas, mas emocionalmente. O homem que construiu uma casa com as próprias mãos estava sendo despejado de seu próprio sonho. Mãe, ele me disse na noite anterior à audiência. Como eu não vi? Como fui tão cego? Porque você é bom, filho. Pessoas boas às vezes não conseguem ver a maldade nos outros. A advogada dela está pedindo a venda imediata da casa. Diz que precisa do dinheiro para reconstruir a vida dela. Sua voz quebrou. E Sofia? Como fico com a Sofia se não tenho nem onde morar?
Foi quando tomei a decisão final. Rodrigo, eu disse, segurando suas mãos, preciso te contar uma coisa. Algo que escondi de você por 30 anos. E contei-lhe tudo. Quem eu realmente era. O que fiz. Por que me aposentei. O caso Monteiro. O pendrive. Ele me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Você é a águia da justiça? Era. Mas se for preciso, posso voltar a ser. Mãe, isso é perigoso. Se esse Marcelo está mesmo atrás daquele pendrive, deixa ele vir. Dessa vez não vou fugir. Na manhã da audiência, Rodrigo estava tenso ao meu lado na escadaria do Fórum Central de São Paulo. O prédio cinzento, imponente, me trouxe memórias de dezenas de batalhas vencidas. Eu estava vestida discretamente. Tailleur simples, azul marinho, sapatos baixos. Os cabelos, grisalhos agora, presos em um coque. Parecia uma senhora qualquer acompanhando o filho. Mas por dentro, a águia estava afiando as garras. Cristina chegou 10 minutos depois com sua advogada. Doutora. Patrícia Soares, uma mulher de 40 e poucos anos, com um terno caríssimo e uma expressão de superioridade que me deu vontade de rir. Ela mal olhou para Rodrigo. Mas o que me chamou a atenção foi o homem que a acompanhava, ficando discretamente ao fundo. Alto, bem vestido, cabelo escuro com fios grisalhos nas têmporas. Marcelo Mendes. Eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Os mesmos olhos frios e calculistas de seu pai. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele sorriu. Eu não. Entramos na sala de audiências. O advogado de Rodrigo, Dr. Paulo, um profissional competente mas claramente superado pela situação, parecia nervoso. E então, o juiz entrou. E meu mundo parou. Fernando Almeida. Ele tinha sido meu colega na Faculdade de Direito na USP, lá em 1982. Competimos pelo primeiro lugar durante 5 anos. Ele venceu por meio ponto no último semestre. Depois, nossas carreiras divergiram. Eu fui para o direito de família. Ele para o direito empresarial. Perdemos contato. Mas eu sabia algo sobre Fernando Almeida que poucos sabiam. Ele tinha sido um dos juízes envolvidos no caso Monteiro. Um dos 3 que escaparam da minha investigação porque não consegui provas concretas suficientes para indiciá-lo. E agora ele era o juiz do caso do meu filho. Quando Fernando me viu, sentada ao lado de Rodrigo na mesa da defesa, sua expressão passou por uma série de emoções. Choque, reconhecimento, medo e, finalmente, algo que parecia remorso. Ele segurou o martelo com força, seus nós dos dedos ficando brancos. Podemos começar, ele disse, a voz ligeiramente estrangulada. A advogada de Cristina começou sua argumentação. Era o de sempre. Casamento irreversivelmente quebrado, necessidade de recomeçar, divisão justa de bens. Mas então, ela entrou no que realmente interessava. A casa. Vossa Excelência, como pode ver nos documentos, a casa foi adquirida durante o casamento. Minha cliente contribuiu significativamente para sua aquisição e manutenção. Dado o estado debilitado do Sr. Rodrigo Santos, ele não tem condições de manter a propriedade. A venda é a solução mais lógica. Estado debilitado? Rodrigo sussurrou ao meu lado, a dor em sua voz cortando meu coração. Dr. Paulo tentou contra-argumentar, mas era fraco, sem convicção. Ele estava perdendo. Foi quando me levantei. Vossa Excelência, gostaria de pedir para atuar como assistente de defesa no caso do meu filho. O silêncio na sala foi absoluto. Fernando me olhou, o martelo suspenso no ar. Senhora Lourdes Vieira, eu disse, usando meu nome verdadeiro pela primeira vez em 30 anos. Minha voz estava firme, clara, carregando a autoridade que vinha de décadas de experiência. Advogada, OAB, número 52.843, turma de 1987. Gostaria de protocolar meu requerimento de entrada no caso como assistente de defesa. Você poderia ouvir um alfinete cair. A advogada de Cristina riu, nervosa. Vossa Excelência, isso é irregular. Esta senhora não estava listada como Doutora Lourdes Vieira? Fernando interrompeu, sua voz quase inaudível. A águia da justiça? Sorri. A mesma, Vossa Excelência.
embora esse apelido seja um tanto dramático para meu gosto. Vi Marcelo Mendes se endireitar no banco atrás de Cristina. Seu sorriso tinha desaparecido. Fernando pigarreou. Doutora Lourdes, faz quanto tempo? 30 anos, Fernando. Eu disse gentilmente. E eu entendo que você tenha perguntas, mas no momento, o que importa é a justiça para meu filho. Ele olhou para mim por um longo momento. Vi algo passar por seus olhos. Talvez memórias, talvez arrependimento. Requerimento aceito, ele disse finalmente. Doutora Lourdes Vieira pode atuar como assistente de defesa. O que aconteceu nas próximas 2 horas foi uma masterclass de direito de família. Eu estava enferrujada, sem dúvida. 30 anos longe do tribunal deixam marcas, mas é como andar de bicicleta. Você nunca esquece realmente. Primeiro, desmontei o argumento da contribuição significativa de Cristina. Vossa Excelência, gostaria de apresentar os extratos bancários da conta conjunta do casal dos últimos 3 anos. Distribuí as cópias que Rodrigo e eu tínhamos preparado cuidadosamente. Como pode ver, a senhora Cristina Almeida contribuiu com apenas 23% das despesas da casa, enquanto o senhor Rodrigo Santos contribuiu com 77%. Além disso, as linhas destacadas mostram retiradas significativas da conta para despesas pessoais da senhora Almeida que nunca foram justificadas. A advogada de Cristina piscou, perdida. Mais do que isso, continuei. O senhor Rodrigo Santos foi o único responsável pela construção física da casa. Como engenheiro civil, ele mesmo supervisionou e trabalhou na obra. O valor de mercado da casa está sendo subavaliado precisamente porque não foram contabilizadas as horas de trabalho pessoal dele. Mas, a doutora Patrícia tentou argumentar. Ainda não terminei. Cortei, com a polidez gelada que costumava intimidar até os advogados mais experientes. Há também a questão da guarda de Sofia, a menor de 7 anos. A senhora Cristina alega que o estado físico do senhor Rodrigo o impede de cuidar adequadamente da filha. Mas eu gostaria de apresentar um laudo médico independente que atesta que as limitações físicas do senhor Rodrigo são temporárias e não afetam sua capacidade cognitiva ou emocional de ser um pai presente. Joguei o laudo sobre a mesa. E, finalmente, Vossa Excelência, há a questão do timing. O acidente do senhor Rodrigo ocorreu há apenas 3 semanas. O pedido de divórcio foi protocolado imediatamente após. Isso não sugere a Vossa Excelência um certo oportunismo? Fernando estava me observando com uma mistura de admiração e algo mais que não consegui identificar. Doutora Patrícia. Ele se virou para a advogada de Cristina. Tem algo a acrescentar? Ela estava claramente desarmada. Isso era para ser um caso simples, rápido. Eu precisaria de um prazo para revisar essas informações. Concedido. Fernando bateu o martelo. Próxima audiência em 3 semanas. Até lá, a residência permanece em nome do casal, sem venda. Próximo caso. Foi uma vitória pequena, mas foi uma vitória. Saímos do tribunal com Rodrigo apoiado nas muletas ao meu lado. Seus olhos estavam brilhando de uma forma que não via há semanas. Mãe, você foi incrível. Sorri. Mas meu olhar estava fixo em Marcelo Mendes, que nos observava da escadaria do fórum, o telefone no ouvido. Isso foi só o começo, filho. Isso foi só o começo. Naquela noite, recebi uma ligação. Número privado. Atendi no quintal, longe de Rodrigo e Sofia. Doutora Lourdes Vieira. A voz era suave, masculina, controlada. Que surpresa você ressurgir depois de tanto tempo. Marcelo Mendes, presumo? Inteligente. Sempre soube que a lenda da Águia da Justiça não era exagero. O que você quer? Você sabe o que eu quero. A mesma coisa que meu pai queria antes de morrer. O pendrive, as provas, tudo que você roubou do legado da minha família. Roubar seria pegar algo que não me pertence. Aquilo são evidências de crimes. Ele riu, um som sem humor. 30 anos atrás, você destruiu o império do meu pai. Por causa de você, ele passou os últimos anos de vida fugindo, escondido, paranoico. Você tirou tudo dele. E agora, doutora Lourdes, vou tirar tudo de você. Você machucou meu filho. Provei um ponto. Posso fazer pior, muito pior. A escolha é sua.
Me entrega o pendrive e sua família fica em paz. Ou continua essa pequena guerra e eu garanto que Sofia vai crescer sem pai. E talvez sem avó também. A ameaça estava clara. Vá em frente, eu disse, minha voz tão fria quanto a dele. Tente. Mas, Marcelo, deixa eu te contar uma coisa. 30 anos atrás, recuei porque tinha medo, porque tinha um filho pequeno para proteger. Mas agora tenho nada a perder e tudo a ganhar. Então tragam seus piores pesadelos, porque eu vou estar esperando. Você vai se arrepender. A única pessoa que vai se arrepender aqui é você. Cortei. Porque não sou mais aquela advogada assustada que fugiu. Eu sou a águia da justiça. E águias não correm. Elas atacam. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de adrenalina. De propósito. Pela primeira vez em 30 anos, eu estava de volta ao jogo. E desta vez, jogaria até o fim. A guerra estava declarada. Mas será que Lourdes estava pronta para enfrentar um inimigo ainda mais cruel que os de seu passado? Continue lendo para descobrir como a batalha se intensificou. Os dias seguintes foram uma corrida frenética contra o tempo. Pela manhã, eu era Dona Lourdes. Levava Sofia para a escola, fazia o almoço, cuidava de Rodrigo, ajudava com a fisioterapia. Pela tarde e noite, quando Sofia dormia e Rodrigo descansava, eu me transformava na doutora Lourdes Vieira. Meu antigo escritório tinha sido fechado há 3 décadas. Meus arquivos, doados para a faculdade. Meus contatos. Bem, muitos estavam aposentados ou mortos, mas alguns ainda estavam ativos. Ricardo Nunes foi meu primeiro recurso. Nos encontramos em um café discreto no Brás, longe dos circuitos usuais. Você tem certeza disso, Lourdes? Ele perguntou, mexendo o café sem beber. Mexer com Marcelo Mendes não é brincadeira. Ele tem influência que vai além do que Carlos Monteiro algum dia teve. Não tenho escolha, Ricardo. Ele está destruindo minha família. O pendrive está seguro. E vai continuar seguro até eu decidir o que fazer com ele. Ele suspirou. O que você precisa de mim? Informações. Quero saber tudo sobre Marcelo Mendes, negócios, associados, fraquezas. E quero saber quem mais está envolvido. Ele não pode estar fazendo isso sozinho. Ricardo tirou um envelope fino do bolso. Já comecei a investigar. O que encontrei, Lourdes, é pior do que imaginávamos. Os documentos que Ricardo me passou pintavam um quadro assustador. Marcelo Mendes tinha transformado o esquema rudimentar de seu pai em uma sofisticada rede de corrupção. Empresas fantasma em paraísos fiscais, propinas para juízes, promotores, políticos, contratos fraudulentos que somavam bilhões de reais. E seu modus operandi era sempre o mesmo: identificar vítimas vulneráveis, infiltrar-se em suas vidas através de pessoas próximas e então destruí-las sistematicamente enquanto roubava seus bens ou empresas. Cristina tinha sido apenas uma peão, uma de muitas. Ele faz isso há quanto tempo? Perguntei, minha voz rouca de raiva reprimida. Desde que assumiu os negócios do pai, há 25 anos. Temos registro de pelo menos 43 casos similares. Famílias destruídas, empresas falidas, vidas arruinadas. Por que ninguém o parou? Porque ele é esperto, muito esperto. Nunca deixa rastros diretos, sempre usa intermediários. E as poucas vezes que alguém tentou denunciá-lo, Ricardo hesitou. O quê? Morreram em acidentes. Ou desistiram misteriosamente das denúncias. Fechei os olhos. Meu Deus! No que tinha me metido? No que tinha metido minha família? Mas então pensei em Rodrigo, em sua dor, em Sofia perguntando quando o papai ia voltar a brincar com ela no quintal. E a determinação voltou, mais forte que o medo. Tem mais uma coisa, Ricardo disse, relutante, sobre o acidente do Rodrigo. Meu estômago se apertou. O que descobriu? Consegui acesso ao relatório preliminar da perícia. A estrutura que cedeu foi sabotagem. Os parafusos tinham sido afrouxados. Não foi acidente, Lourdes. Foi tentativa de assassinato. O café na minha frente subitamente pareceu intragável. Meu filho. Alguém tentou matar meu filho. Tem provas?
Minha voz saiu mais controlada do que eu esperava. Tenho o relatório. Mas oficialmente, o caso foi arquivado como acidente de trabalho. Alguém no Departamento de Engenharia Civil da Prefeitura enterrou a investigação. Mais alguém na folha de pagamento de Mendes. Exatamente. Peguei o envelope e o guardei na bolsa. Preciso de mais uma coisa. Informações sobre o juiz Fernando Almeida. Ricardo piscou. O juiz do caso? O mesmo. Ele esteve envolvido no caso Monteiro há 30 anos. Nunca consegui provas suficientes para indiciá-lo, mas sei que estava recebendo propinas. Preciso saber se ele ainda está. Você acha que Marcelo o tem no bolso? Acho que preciso descobrir. Se estiver, precisamos encontrar outro juiz. Se não estiver... Hesitei. Talvez possamos tê-lo como aliado. Símbolo. Enquanto Ricardo investigava, eu tinha minha própria pesquisa a fazer. As leis de família tinham mudado significativamente em 30 anos. Nova Constituição em 1988, novo Código Civil em 2002, Lei Maria da Penha em 2006 e dezenas de outras reformas. Passei noites inteiras no computador de Rodrigo, lendo jurisprudências, decisões recentes, precedentes. Era como aprender um novo idioma. A estrutura era familiar, mas o vocabulário tinha evoluído. Rodrigo me observava às vezes, da porta do escritório. Mãe, você deveria descansar. Não posso descansar. Não enquanto ele está lá fora planejando o próximo movimento. Ele entrou, mancando até a cadeira ao lado da minha. Por que você nunca me contou? Sobre quem você realmente era? Suspirei, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Porque queria proteger você. E porque tinha vergonha. Vergonha? De quê? De ter desistido. De ter deixado aquelas pessoas continuarem destruindo vidas só porque tive medo pelo que poderiam fazer a você. Você não desistiu, mãe. Você fez uma escolha impossível e fez a escolha certa. Olhei para meu filho, meu lindo filho, e vi não julgamento, mas admiração. Você teria feito o mesmo pela Sofia, eu disse. Em um segundo, sem hesitar. Ele pegou minha mão. E agora está fazendo novamente. Voltando à luta, não por você, mas por nós. Mãe, você é a pessoa mais corajosa que conheço. As lágrimas que segurei por semanas finalmente caíram. Chorei em silêncio enquanto meu filho me abraçava, os papéis de mãe e filho temporariamente invertidos. 3 dias depois, Ricardo voltou com notícias sobre Fernando Almeida. É complicado, ele começou, espalhando fotos e documentos sobre a mesa do café onde nos encontrávamos. Fernando é uma contradição. Sim, ele recebeu propinas no caso Monteiro. 3 pagamentos de R$50 mil cada, há 30 anos. Mas depois disso, nada. Seu histórico é limpo, quase imaculado. Quase. Ele toma decisões curiosas às vezes. Casos que deveria favorecer a defesa, mas não favorece. Como se... Ricardo franziu a testa. Como se estivesse tentando compensar algo. Culpa, murmurei. Ele está tentando compensar a culpa. Exatamente. E há mais. Nos últimos 5 anos, ele secretamente financiou 3 projetos de assistência jurídica gratuita em comunidades carentes. Ninguém sabe que é ele o doador. Redenção. Fernando estava buscando redenção. Ele sabe que Marcelo está no tribunal? Se sabe, não tem feito nada a respeito. Mas Lourdes... Ricardo hesitou. Há rumores de que Marcelo está tentando corromper vários juízes para casos futuros, incluindo Fernando. Ele aceitou? Não sei, mas o fato de Fernando ter ficado chocado em ver você, acho que há uma chance. Uma chance. Era tudo o que eu precisava. O desafio era como abordar Fernando sem comprometer o caso. Contato direto era inapropriado, possivelmente ilegal, mas havia outras maneiras. Deixei um envelope em seu carro. Sim, descobri onde ele estacionava. Dentro não havia ameaças ou chantagem. Apenas 3 coisas. 1. Uma cópia de uma foto nossa na formatura da faculdade em 1987. Éramos jovens, cheios de ideais, jurando fazer do mundo um lugar mais justo. 2. Um artigo de jornal sobre o caso Monteiro, com os nomes dos juízes suspeitos circulados em vermelho. Seu nome estava entre eles. 3. E uma simples nota manuscrita.
Nunca é tarde para escolher a pessoa certa a ser. Não assinei. Não precisava. 2 dias depois, no meio da madrugada, meu telefone tocou. Número privado. Alô? Lourdes. Era Fernando, sua voz pesada de emoção. Você me procurou? Não oficialmente. Isso seria inadequado. Ele riu, um som triste. Sempre foi a mais ética entre nós. Mesmo quando eu traí tudo que juramos defender. Deixei o silêncio se estender. Eu era jovem, ele continuou como se precisasse explicar. Tinha dívidas. Monteiro ofereceu muito dinheiro. E eu me convenci que era só aquela vez, que ninguém se machucaria. Mas se machucaram. Cortei, gentil, mas firme. Famílias foram destruídas por causa daquelas decisões. Eu sei, Deus, eu sei. Passei os últimos 30 anos tentando compensar, mas... Sua voz quebrou. Mas nunca é suficiente, é? Fernando, por que está me ligando? Porque Marcelo Mendes me procurou. Ofereceu R$1 milhão para garantir que o caso do seu filho termine em divórcio com venda da casa. E para ter certeza de que qualquer evidência que você possa apresentar seja considerada inadmissível. Meu coração gelou. E você vai aceitar? O silêncio do outro lado se estendeu por longos segundos. 30 anos atrás, aceitei. E perdi a alma no processo. Não vou fazer isso de novo, Lourdes. Não desta vez. O alívio que senti foi quase físico. Mas preciso ser honesto com você, ele continuou. Marcelo não vai desistir. Se eu recusar, ele vai encontrar outro juiz. Ou pior. Deixa eu me preocupar com isso. Você só precisa garantir que o caso seja julgado com justiça. Tem minha palavra. E Lourdes, aquele pendrive que você mencionou na nota. Se ele contém o que acho que contém, contém. Você precisa entregá-lo às autoridades. Não apenas por justiça, mas por segurança. Enquanto você tiver isso, estará em perigo. Estou ciente disso. Seja cuidadosa. Marcelo Mendes é perigoso de maneiras que o pai dele nunca foi. Depois que desligamos, fiquei olhando o telefone por longos minutos. Tinha um aliado inesperado, mas também tinha um inimigo ainda mais determinado. A guerra estava apenas começando. A próxima jogada de Marcelo veio uma semana depois, de uma forma que não esperava. Cristina entrou com um pedido de guarda emergencial de Sofia, alegando que Rodrigo estava emocionalmente instável e que o ambiente em casa era prejudicial para a criança. O laudo psicológico anexado ao pedido era brutal. Descrevia Rodrigo como depressivo, potencialmente violento, incapaz de cuidar apropriadamente de uma criança. Era completamente falso. Rodrigo estava se recuperando bem, tanto física quanto emocionalmente. Mas o laudo era assinado por uma psicóloga respeitável, doutora Marina Costa, mais uma pessoa na folha de pagamento de Marcelo. A audiência de guarda emergencial foi marcada para a semana seguinte. Eles não vão levar Sofia, Rodrigo disse, sua voz desesperada. Mãe, eles não podem levá-la. Não vão, prometi, com mais confiança do que realmente sentia. Vou provar que o laudo é falso. Mas como? Um psicólogo contra outro raramente funciona no tribunal. Eu precisava de algo mais concreto. Foi quando tive uma ideia. Arriscada, possivelmente antiética, mas necessária. Passei os próximos 3 dias montando um dossiê sobre a doutora Marina Costa. Cada caso que ela havia trabalhado nos últimos 5 anos. Cada testemunho que ela deu. Cada laudo que assinou. E encontrei um padrão. Em 12 casos nos últimos 2 anos, todos envolvendo separações de casais ricos, ela sempre favoreceu o mesmo lado, o lado que Marcelo Mendes estava apoiando. Coincidência? Impossível. Mais do que isso, encontrei 3 casos onde suas avaliações foram posteriormente contestadas e desqualificadas por outros profissionais. Em um deles, uma criança acabou sendo retirada da custódia de um pai, que Marina havia aprovado, após se descobrir que ele era abusivo. Ela não era apenas corrupta, ela era perigosa. Levei tudo para a audiência. A sala de audiências estava mais cheia desta vez. Cristina, sua advogada, Marcelo Mendes, sentado atrás deles como um espectro. A doutora Marina Costa, pronta para testemunhar. E do nosso lado, eu,
Rodrigo, Dr. Paulo e nossa surpresa. Dr. Antônio Ferreira, um dos psicólogos mais respeitados de São Paulo, que concordou em revisar o caso por um favor que eu fiz para sua família há 30 anos. Fernando Almeida entrou, seu olhar passando rapidamente por cada um de nós antes de se sentar. Podemos começar, ele anunciou. A doutora Patrícia, advogada de Cristina, começou chamando a doutora Marina Costa para depor. Marina era convincente, preciso admitir. Descreveu suas sessões com Rodrigo, que nunca aconteceram, outro ponto que eu pretendia explorar. Falou sobre sinais de depressão profunda, mudanças de humor erráticas, preocupações sobre a segurança de Sofia. Era um testemunho devastador. Olhei para Rodrigo, que estava pálido, suas mãos apertando os braços da cadeira com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Quando a doutora Patrícia terminou seu questionamento, Fernando se virou para mim. Doutora Lourdes, deseja fazer perguntas à testemunha? Levantei-me, pegando meu dossiê. Sim, Vossa Excelência, muito obrigada. Aproximei-me da doutora Marina, que me olhou com uma confiança que estava prestes a ser destruída. Doutora Marina, a senhora afirma ter realizado várias sessões com meu filho. Poderia especificar as datas? Ela consultou suas notas. Dias 15, 18 e 22 de abril. Interessante. E onde essas sessões ocorreram? No meu consultório, é claro. E o senhor filho, Rodrigo Santos, foi até seu consultório nessas datas? Sim. Entreguei um documento ao oficial. Vossa Excelência, gostaria de juntar aos autos as fichas médicas do Hospital São Camilo, que mostram que nos dias 15, 18 e 22 de abril, Rodrigo Santos estava internado para cirurgias em sua perna. Ele não poderia fisicamente ter ido ao consultório da doutora Marina. O silêncio na sala foi absoluto. Marina empalideceu. Deve ter sido um erro nas datas. Talvez a senhora nunca tenha sequer conhecido meu filho? Sugeri, minha voz cortante. Talvez esse laudo inteiro seja baseado em informações fornecidas por terceiros, sem qualquer avaliação real do paciente? Isso é um absurdo. É? Entreguei outro conjunto de documentos. Então talvez a senhora possa explicar por que, nos últimos 2 anos, todos os seus laudos em casos de divórcio favoreceram o mesmo lado. O lado que, coincidentemente, estava sendo apoiado pelo empresário Marcelo Mendes. Vi Marcelo se endireitar em seu assento, sua expressão endurecendo. Ou talvez, continuei, implacável, a senhora possa explicar o depósito de R$200 mil em sua conta corrente, feito há 3 semanas, exatamente 2 dias após o pedido de guarda emergencial ser protocolado? A doutora Patrícia se levantou, furiosa. Vossa Excelência, isso é um ataque injustificado à testemunha. É a verdade, retruquei. E tenho os extratos bancários para provar. Fernando olhou para Marina, que estava agora visivelmente tremendo. Doutora Marina, ele disse, sua voz grave, a senhora tem algo a dizer em sua defesa? Ela olhou para Marcelo como se buscando instrução. Ele estava impassível. Eu preciso falar com meu advogado. Entendo. Fernando bateu o martelo. Doutora Marina Costa, a senhora está temporariamente suspensa de atuar como perita neste tribunal até que uma investigação sobre conduta profissional seja concluída. Seu testemunho será desconsiderado. Ele se virou para a doutora Patrícia. Sua cliente tem outras evidências sobre a incapacidade do senhor Rodrigo Santos de cuidar da filha? A advogada olhou para suas anotações, claramente perdida. Todo o caso dela estava baseado naquele laudo. Eu precisaria de um prazo para... Prazo negado. Enquanto isso, solicito que o Dr. Antônio Ferreira realize uma avaliação independente. Próxima audiência em 2 semanas. Foi uma vitória. Mas quando olhei para Marcelo Mendes, vi que ele estava sorrindo. E isso me assustou mais do que qualquer ameaça. Saímos do tribunal para encontrar uma pequena multidão de jornalistas. Doutora Lourdes Vieira, é verdade que a senhora é a lendária Águia da Justiça? Doutora Lourdes, por que voltou depois de 30 anos? Há alguma conexão entre este caso e o antigo caso Monteiro? Marcelo tinha vazado minha identidade para essa imprensa. Era um jogo duplo.
Por um lado, tornava mais difícil para ele me atacar diretamente. Eu era uma figura pública agora. Por outro, me colocava em um holofote que eu não queria. Sem comentários, eu disse, ajudando Rodrigo a descer as escadas. Mas uma repórter persistiu, se colocando em nosso caminho. Doutora, Lourdes, o empresário Marcelo Mendes, acaba de dar uma entrevista afirmando que a senhora está usando o caso do seu filho para perseguir vendetas antigas. O que a senhora tem a dizer? Parei, olhando diretamente para a câmera. Tenho a dizer que a verdade sempre vem à tona, e que aqueles que cometem crimes, não importa quão poderosos sejam, eventualmente enfrentarão a justiça. Era um desafio direto, e eu sabia disso. Naquela noite, Ricardo me ligou, sua voz urgente. Lourdes, você viu as notícias? Vi. Marcelo está tentando controlar a narrativa. É pior do que isso. Ele está escalando a situação. Há rumores de que ele vai tentar desacreditar você profissionalmente. Dizer que suas antigas vitórias foram fraudulentas, que você usou métodos ilegais para conseguir provas. Deixa ele tentar. Todos os meus casos estão documentados. E o pendrive? Ele pode alegar que você o roubou. Aquilo me deu uma pausa. Ele tinha razão. Tecnicamente, eu tinha retirado o pendrive de uma cena de crime. 30 anos atrás, as leis sobre provas digitais eram nebulosas. Mas agora... Ricardo, preciso de um advogado criminal. Alguém que entenda de provas digitais e que possa me representar caso Marcelo tente me processar. Já estou cuidando disso. Mas Lourdes, talvez seja a hora de entregar o pendrive, oficialmente, para a Polícia Federal. Ainda não. Esse pendrive é a única coisa que me dá alguma proteção. Se Marcelo sabe que posso destruí-lo a qualquer momento, você se torna um alvo que precisa ser eliminado antes que use a arma. O silêncio entre nós era pesado. Vou ter cuidado, prometi finalmente. Lourdes, não estou brincando. Marcelo Mendes mandou matar pessoas por muito menos do que você está fazendo. Eu sei. Você tem medo? Pensei por um momento. Tenho, mas estou mais com raiva do que com medo. E a raiva é um motivador muito mais poderoso. E foi 2 dias depois que tudo desmoronou. Recebi uma ligação de Dr. Antônio Ferreira. Ele tinha concluído sua avaliação de Rodrigo. Lourdes, preciso te ver. Pessoalmente, é urgente. Nos encontramos em um parque perto de sua clínica, longe de olhos e ouvidos curiosos. O que aconteceu? Perguntei assim que nos sentamos. Antônio olhou ao redor antes de falar, sua voz baixa. Rodrigo está bem. Psicologicamente estável, ótimo pai. Nenhum sinal de qualquer das coisas que Marina alegou. Então qual o problema? O problema é que fui ameaçado. Ontem à noite, 2 homens apareceram na minha clínica depois que todos foram embora. Disseram que se eu não mudasse meu laudo para favorecer Cristina, minha família sofreria consequências. Meu sangue gelou. Antônio, eu tenho 2 filhos, Lourdes. Gêmeos de 12 anos. Eles me mostraram fotos dos meninos, na escola, no karatê, em casa. Ele estava tremendo. Não vou mudar meu laudo, ele continuou. Mas preciso me retirar do caso. Não posso colocar meus filhos em risco. Entendo. E sinto muito por ter te envolvido nisso. Não se desculpe. Eu sabia no que estava me metendo quando aceitei. Mas Lourdes, precisa acabar com isso, antes que mais pessoas se machuquem. Depois que ele foi embora, fiquei sentada naquele banco do parque por quase 1 hora, observando as crianças brincarem, os pais conversarem, a vida seguindo normal para pessoas que não estavam no meio de uma guerra invisível. Marcelo estava escalando, e não apenas contra mim. Peguei meu telefone e liguei para Ricardo. É hora, eu disse quando ele atendeu. Hora? De entregar o pendrive, mas precisamos fazer isso do jeito certo. Não posso simplesmente aparecer em uma delegacia e entregar. Marcelo tem pessoas em todo lugar. Concordo. Deixa eu organizar. Tenho contatos na Polícia Federal que são confiáveis. Podemos fazer a transferência de forma segura. Quando? Amanhã à noite. Vou te enviar os detalhes. Passei aquele dia colocando meus assuntos em ordem. Escrevi cartas para Rodrigo e Sofia, explicando tudo, caso algo acontecesse comigo. Atualizei meu testamento. Coloquei todos os documentos relacionados ao caso em ordem. Rodrigo me observou durante o jantar. Mãe, você está estranha. O que está acontecendo?
Forcei um sorriso. Nada. Só me preparando para a próxima audiência. Mas ele me conhecia bem demais. Você vai fazer algo perigoso. Não era uma pergunta. Vou fazer o que precisa ser feito. Então eu vou com você. Não, Rodrigo. Você tem Sofia para cuidar. E suas pernas estão ficando mais fortes a cada dia. Ele pegou minhas mãos através da mesa. Mãe, você passou 30 anos me protegendo. Agora é minha vez de proteger você. Olhei para meu filho. Não mais o menino assustado que precisava esconder, mas um homem determinado a lutar por sua família. Tudo bem, concordei finalmente. Mas você faz exatamente o que eu disser. Sem heroísmos. Ele sorriu. Sem heroísmos. Naquela noite, coloquei Sofia para dormir, cantando a mesma canção de ninar que cantava para Rodrigo quando ele era pequeno. Ela segurou minha mão, seus olhos sonolentos me observando. Vovó, por que você está triste? Não estou triste, querida. Só pensativa. Vai ficar tudo bem? Vai, prometi, beijando sua testa. Vai ficar tudo bem. E enquanto havia a adormecer, fiz uma promessa silenciosa. Custasse o que custasse, eu protegeria essa criança. Protegeria minha família, mesmo que significasse sacrificar tudo. A mensagem de Ricardo chegou às 6h da manhã seguinte. Hotel Continental, suíte 718. 22 AIS. Traga o pendrive. Meus contatos da PF estarão lá para recebê-lo oficialmente. Depois disso, você e sua família entrarão em proteção de testemunhas até o julgamento de Marcelo. Proteção de testemunhas. Isso significava deixar tudo para trás. Novos nomes, nova cidade, nova vida, novamente. Mas desta vez seria diferente. Desta vez seria um recomeço genuíno, não uma fuga. Passei o dia finalizando os preparativos. Retirei o pendrive do cofre, um pequeno dispositivo de 32 GB, carregando o peso de 30 anos de segredos. Olhei para ele na luz da manhã. Tão pequeno, tão insignificante na aparência. E ainda assim, poderoso o suficiente para destruir impérios. É hora de você cumprir seu propósito, murmurei. Às 15h, Fernando Almeida me ligou. Lourdes, preciso te avisar de algo. O quê? Marcelo protocolou uma moção para me remover do caso. Está alegando que somos conhecidos antigos e que isso representa conflito de interesse. Ele pode fazer isso? Tecnicamente, sim. E o pior é que não é totalmente sem mérito. Nós fomos colegas de faculdade. Mas isso foi há 40 anos. Eu sei, e vou lutar contra a moção. Mas, Lourdes, se ele conseguir me remover, o juiz substituto pode ser alguém que ele controla. E aí perdemos qualquer chance de justiça. Exatamente. A audiência da moção é segunda-feira. 3 dias. Você precisa agir rápido. Depois que desligamos, percebi que Marcelo estava jogando em múltiplas frentes. Não era apenas uma questão de destruir minha família ou recuperar o pendrive. Ele estava sistematicamente eliminando cada vantagem que eu tinha, e estava fazendo isso bem. Rodrigo insistiu em me acompanhar ao hotel. Contratamos uma babá para Sofia, uma mulher de confiança que Ricardo indicou, ex-policial aposentada. Se qualquer coisa estranha acontecer, instruí a babá, você leva Sofia para o endereço neste envelope. Não liga para a polícia, não liga para ninguém, apenas vai. O endereço era de um safe house que Ricardo tinha preparado. Sofia me abraçou antes de sairmos. Até logo, vovó. Até logo, minha querida. Não me permiti pensar que poderia ser um adeus. O Hotel Continental era um estabelecimento de luxo no centro da cidade. Discreto, mas elegante. O tipo de lugar onde pessoas importantes conduzem negócios confidenciais. Chegamos às 21h45, 15 minutos de antecedência. Rodrigo estava ao meu lado, apoiado em apenas uma muleta agora. Ele insistiu em deixar a segunda no carro. Preciso de uma mão livre, ele disse, e não argumentei. O lobby estava moderadamente cheio. Executivos em trajes de negócios, alguns turistas, um casal de idosos no bar. Tudo parecia normal. Mas meu instinto, aquele instinto treinado por décadas de casos perigosos, estava gritando que algo estava errado. Mãe? Rodrigo percebeu minha hesitação. Não sei. Algo não está certo. Peguei meu telefone para ligar para Ricardo, mas a chamada foi diretamente para o correio de voz. Ele deve estar na suíte, Rodrigo sugeriu.
Entramos no elevador. As portas se fecharam com um suave ding e começamos a subir. 7º andar. As portas abriram para um corredor silencioso, luxuosamente decorado. Carpete grosso que abafava nossos passos. Luminárias discretas. Suíte 718. Ficava no final do corredor. A porta estava entreaberta. Ricardo? Chamei, empurrando a porta devagar. A suíte era grande. Sala de estar, 2 quartos, varanda com vista para a cidade. Estava silenciosa. Silenciosa demais. Ricardo! Chamei novamente mais alto. Foi quando vi, no chão da sala de estar, uma poça de sangue. E seguindo a poça, um corpo. Ricardo. Não! Corri até ele, Rodrigo mancando atrás de mim. Virei o corpo de Ricardo. Seus olhos estavam abertos, vazios. 2 marcas de tiro no peito. Minhas mãos tremiam ao verificar seu pulso, mas eu já sabia. Ele estava morto. Meu amigo, meu aliado. Morto por causa de mim. Mãe, precisamos sair daqui agora! Rodrigo me puxava, mas eu estava paralisada, olhando para o rosto de Ricardo. Foi quando ouvi a voz atrás de nós. Que pena! Você se importava com ele, não é, doutora Lourdes? Me virei. Marcelo Mendes estava na porta da varanda, um silenciador ainda fumegante na mão. Você... Minha voz saiu rouca, carregada de uma raiva que eu não sabia que ainda podia sentir. Você o matou. Marcelo deu de ombros, como se estivéssemos discutindo o clima. Ele estava se tornando um problema. Assim como você, doutora Lourdes. Mas diferente dele, vou te dar uma chance. Ele apontou a arma casualmente em nossa direção. Rodrigo deu um passo à frente, se posicionando entre mim e a arma. Não, ordenei, puxando-o de volta. Não seja tolo. Marcelo sorriu. Que comovente. Mãe e filho até o fim. Ele caminhou casualmente até uma cadeira e se sentou, a arma ainda apontada para nós. Mas chega de dramalhão. Você sabe o que quero, doutora Lourdes. Onde está o pendrive? Minha mente trabalhava em velocidade máxima. A bolsa com o pendrive estava no meu ombro. Se eu entregasse agora, ele nos mataria de qualquer jeito. Éramos testemunhas. Mas se não entregasse... Está em um lugar seguro. Menti. Se algo acontecer comigo, ele vai automaticamente para a Polícia Federal. Marcelo riu. Você acha que sou idiota? Estou no jogo tempo suficiente para conhecer todos os truques. O pendrive está com você, aqui, agora. E se estiver, você vai nos matar de qualquer jeito. Verdade. Ele admitiu facilmente. Mas a questão é, você prefere morrer rápido ou assistir seu filho morrer lentamente primeiro? Ele apontou a arma para a perna boa de Rodrigo. Talvez eu comece com o outro joelho. Para combinar. Você é um monstro, cuspi. Sou um empresário. E você, doutora Lourdes, destruiu o negócio da minha família. Acha que vou deixar isso passar? Seu pai era um criminoso. Ele merecia... Meu pai! Marcelo rugiu, se levantando abruptamente. Era um visionário. Ele construiu um império do nada. E você... Você o destruiu com suas ideias ridículas de justiça e moralidade. Pela primeira vez, vi emoção real em seu rosto. Raiva, dor e algo mais profundo. Obsessão. O acidente de Rodrigo, eu disse subitamente, entendendo. Não foi só sobre a casa, certo? Você sabia que eu não deixaria meu filho perder tudo sem lutar. Você queria me forçar a sair da aposentadoria. Ele sorriu, voltando à calma anterior. Muito esperta. Sim, eu precisava de uma forma de te expor, de te forçar a revelar que ainda tinha o pendrive. Porque veja, doutora Lourdes, por 30 anos você foi uma fantasma. Podia estar morta, podia ter destruído as provas. Eu não sabia. Então você destruiu a vida do meu filho só para me atrair? E funcionou. Não funcionou? Aqui está você, com o pendrive, exatamente onde eu queria. Ele estendeu a mão livre. Última chance. Me dá o pendrive e eu mato vocês rápido. É mais piedade do que muitos receberam. Olhei para Rodrigo. Meu filho. Meu orgulho. Ele me olhou de volta e em seus olhos vi não medo, mas determinação. Faça o que tiver que fazer, mãe. Ele disse suavemente. Não deixe ele vencer. Lágrimas arderam em meus olhos. Meu filho, meu valente filho. Virei para Marcelo, minha decisão tomada. Tudo bem, você venceu.
Abri a bolsa devagar, tirando o pendrive. O pequeno dispositivo brilhava sob as luzes da suíte. 30 anos. 30 anos de segredos. Estendi a mão, oferecendo-o. Marcelo deu um passo à frente, alcançando, e foi quando a porta da suíte explodiu. Polícia Federal! Mãos ao alto! Marcelo virou, a arma oscilando. Um tiro. Depois outro. Ele caiu, a arma voando de sua mão. Agentes da PF inundaram a sala, armas em punho, vozes gritando comandos. Rodrigo me puxou para o chão, me cobrindo com seu corpo, enquanto o caos se desenrolava ao nosso redor. Quando finalmente ficou claro que não havia mais perigo, olhei para cima. Fernando Almeida estava na porta, acompanhado de uma mulher em terno preto, claramente PF. Lourdes, ele disse, sua voz tremendo. Graças a Deus, chegamos a tempo. Como você sabia? Ricardo me ligou ontem. Disse que estava preocupado que fosse uma armadilha. Pediu para eu contactar pessoas de confiança na PF e ter uma equipe de backup pronta. Olhei para o corpo de Ricardo. Então ele tinha sabido. Tinha se preparado. E mesmo assim tinha vindo, sabendo que poderia ser uma armadilha. Ele salvou nossas vidas, sussurrei. Ele era um bom homem, Fernando concordou. E vai ser vingado. Marcelo estava sendo preso, gemendo de dor dos tiros não letais que o tinham acertado. A agente da PF se aproximou de mim. Doutora Lourdes Vieira? Sim. Sou agente especial Patrícia Mendonça. Entendo que você tem evidências relacionadas a atividades criminosas de Marcelo Mendes e outros. Olhei para o pendrive ainda na minha mão. Tenho 30 anos de evidências. Entreguei-o a ela. Isso, eu disse, sentindo um peso imenso sendo retirado dos meus ombros. Vai colocar muita gente importante na prisão. As horas seguintes foram um borrão. Depoimentos, declarações, paramédicos verificando Rodrigo e eu. A equipe forense processando a cena. Fernando ficou conosco o tempo todo, uma presença reconfortante em meio ao caos. Você sabia, eu disse a ele, enquanto esperávamos em uma sala separada. Sabia que ele estava corrupto e deixou ele presidir o caso de qualquer jeito? Eu suspeitava, Fernando admitiu, mas precisava de provas, e Ricardo estava trabalhando nisso. Quando ele me contou sobre o plano de hoje, percebi que seria a oportunidade perfeita para pegá-lo no ato. Você usou a gente como isca. Usei, e sinto muito, mas Lourdes era a única maneira de garantir que ele seria pego com as provas em mãos. E tínhamos uma equipe inteira de backup pronta para agir. Queria estar com raiva, mas olhando para Fernando, vendo o remorso e a determinação em seus olhos, percebi que ele tinha finalmente encontrado sua redenção. Ricardo teria aprovado, eu disse finalmente. Espero que sim. Deixamos o hotel quase às 4h da manhã. A mídia já tinha cercado o prédio, mas a PF nos escoltou por uma saída lateral. Em casa, Sofia ainda dormia, alheia a tudo. A babá nos relatou que tudo tinha corrido tranquilo. Rodrigo e eu nos sentamos na cozinha, compartilhando um café em silêncio. Acabou? Ele perguntou finalmente. Ainda não, admiti. Vai ter os julgamentos, os depoimentos. Provavelmente anos até tudo ser resolvido completamente. E Cristina? Aquela era uma boa pergunta. Cristina tinha sido manipulada, isso era claro. Mas até que ponto ela era vítima e até que ponto era cúmplice? Acho que vamos descobrir, respondi. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Cristina. Lourdes, posso ir até aí? Preciso falar com você. E com Rodrigo. Olhei para meu filho, que tinha ouvido a chamada no viva voz. Ele hesitou, depois assentiu. Pode vir. Cristina chegou 1 hora depois. Ela parecia 10 anos mais velha do que a última vez que a vi. Olhos vermelhos, rosto pálido, roupas amarrotadas. Ela começou, depois parou, as palavras falhando. Senta, eu disse, indicando o sofá. Ela sentou, as mãos tremendo no colo. Vi as notícias. Sobre Marcelo. Sobre tudo. E? Rodrigo perguntou, sua voz fria. E eu preciso contar a verdade. Sobre tudo. E então ela contou. Como o Marcelo a tinha conhecido 6 meses atrás. Como ele tinha sido charmoso, atencioso, perfeito.
Como ele lentamente plantou ideias na cabeça dela sobre merecer mais, sobre como Rodrigo não a valorizava. No começo, pensei que eram só queixas normais de casamento, ela disse, as lágrimas escorrendo. Todo mundo reclama do cônjuge às vezes, certo? Rodrigo não respondeu. Mas então ele começou a sugerir coisas mais específicas, sobre a casa, sobre como seria melhor vender, e eu, Deus me perdoe, eu comecei a acreditar nele. E o acidente? Perguntei, minha voz dura. Cristina empalideceu ainda mais. Eu não sabia, juro por Deus, eu não sabia que ele ia fazer aquilo. Ele me disse que era apenas para acelerar as coisas. Pensei que ele estava falando sobre o processo de divórcio. Mas então meu filho quase morreu, terminei. Sim, e quando vi Rodrigo no hospital, eu quis voltar atrás. Quis contar tudo. Mas Marcelo me ameaçou. Disse que se eu contasse alguma coisa, ele mataria Sofia. Mostrou-me fotos dela. Na escola, no parque, em todos os lugares. Ela estava soluçando agora. Eu sou fraca. Eu sei. Eu deveria ter sido forte. Deveria ter contado de qualquer jeito. Mas eu estava com medo e... Você tem provas? Cortei. Do que está dizendo? Ela acenou com a cabeça, tirando um telefone do bolso. O mesmo telefone secreto que eu tinha encontrado semanas atrás. Tudo está aqui, todas as conversas, todas as ameaças, tudo. Ela entregou o telefone. Não espero perdão, ela disse olhando para Rodrigo. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas preciso fazer o que é certo, mesmo que seja tarde demais. O telefone de Cristina continha exatamente o que precisávamos. Não apenas evidências da manipulação de Marcelo, mas também confissões dele sobre outros crimes. E, crucialmente, uma mensagem onde ele admitia ter sabotado o equipamento que causou o acidente de Rodrigo. Entreguei tudo para a agente Mendonça. Isso, ela disse, revisando as mensagens, vai garantir que ele nunca veja a liberdade novamente. E Cristina? Perguntei. Ela claramente foi manipulada, mas também foi cúmplice. Vai depender do promotor, mas provavelmente vai ter algum tipo de acordo em troca de testemunhar contra Marcelo. Os próximos meses foram uma montanha-russa. O julgamento de Marcelo Mendes foi uma sensação nacional. O pendrive que guardei por 30 anos continha evidências que implicavam não apenas ele, mas dezenas de outras pessoas, juízes, políticos, empresários. Foi como derrubar a primeira peça de dominó em uma linha infinita. Fernando Almeida, verdadeiro ao seu novo propósito, testemunhou contra si mesmo. Confessou sua participação no caso Monteiro 30 anos atrás, entregando toda a documentação que tinha guardado sobre suas próprias transações. Preciso fazer o que é certo, ele me disse quando anunciou sua decisão. Não importa o custo. Ele foi suspenso da magistratura, mas recebeu uma sentença reduzida por cooperação. 3 anos de prisão, que ele está cumprindo em regime semiaberto. Nos escrevemos ocasionalmente. Ele passa os dias ensinando direito para presos, ajudando-os a entender seus direitos. Ele encontrou finalmente sua verdadeira vocação. Cristina fez um acordo com o Ministério Público. Testemunhou contra Marcelo em troca de uma sentença suspensa e serviço comunitário. Ela perdeu a guarda de Sofia, algo que ela mesma pediu. Não sou digna de ser mãe dela agora, ela me disse em nossa última conversa. Mas talvez algum dia, quando eu provar que mudei, talvez ela possa me perdoar. Rodrigo obteve guarda total de Sofia. E, surpreendentemente, ele não fechou completamente a porta para Cristina. Ódio corrói a alma, mãe, ele me disse quando questionei sua decisão de permitir que Cristina mandasse cartas para Sofia. E não quero que Sofia cresça com ódio no coração. Se a mãe dela genuinamente mudar, se provar que pode ser confiável... Bem, vamos ver. Meu filho, sempre mais sábio do que eu. Marcelo Mendes foi condenado a 30 anos de prisão. Acusações que incluíam assassinato, Ricardo, tentativa de assassinato, Rodrigo, conspiração, corrupção, fraude e uma lista tão longa que o juiz levou 15 minutos só para ler todas. Quando a sentença foi lida, ele me olhou diretamente. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas raiva. Isso não acabou,
Ele disse alto o suficiente para eu ouvir. Você pode ter vencido hoje, mas... Acabou sim, interrompi, me levantando. Para você acabou. Mas para todas as famílias que você destruiu, para todas as vidas que você arruinou, hoje é o começo da justiça. Ele foi levado pelas autoridades, ainda protestando, ainda ameaçando. Mas suas palavras eram vazias agora. Ele não tinha mais poder. 3 meses após o julgamento, recebi um convite inesperado. Doutora Lourdes Vieira, começou a carta formal. Em reconhecimento aos seus serviços prestados à justiça e à sociedade, tanto em sua carreira anterior quanto em sua recente atuação no desmantelamento de uma significativa rede de corrupção, o Ministério Público do Estado de São Paulo gostaria de convidá-la para integrar nossa força-tarefa especial de combate à corrupção. Olhei para a carta por longos minutos. Voltaria? Depois de tudo? Você deveria aceitar, Rodrigo disse quando mostrei a ele. Estávamos no jardim, observando Sofia brincar. Ele já não usava mais muletas, apenas uma bengala, que o médico disse que seria temporária. Não sei, tenho você e Sofia para cuidar. Mãe, ele pegou minha mão. Você passou 30 anos colocando sua vida em pausa por minha causa. Você sacrificou sua carreira, sua identidade, tudo. Não vou deixar você sacrificar mais. E além do mais, ele sorriu. Sofia adora dizer que a avó é uma super-heroína. Olhei para minha neta, que estava construindo um castelo de areia. Vovó, ela chamou, olha o que fiz. Um castelo. Imperfeito, assimétrico, mas construído com amor e determinação, como nossa família. Estou pensando nisso, respondi finalmente a Rodrigo. Mas no fundo já sabia minha resposta. 6 meses depois estava de volta ao tribunal. Não como Dona Lourdes, a aposentada, mas como Doutora Lourdes Vieira, da Força Tarefa Especial. Meu primeiro caso envolveu uma rede de fraude em licitações hospitalares. 5 juízes corrompidos, 10 empresários, milhões de reais desviados que deveriam estar salvando vidas. Era complexo, desafiador, perigoso. Era exatamente onde eu deveria estar. Mamãe! Rodrigo me ligou no meio de uma audiência particularmente difícil. Sofia tem um recital na escola amanhã. Você vai conseguir estar lá? Olhei para a pilha de documentos na minha frente, para o relógio marcando 23. Vou, prometi. Não perderia por nada. E não perdi. É engraçado como a vida funciona. Durante 30 anos, eu achei que tinha que escolher: ser advogada ou ser mãe. Ser a águia da justiça ou ser Dona Lourdes. Mas aprendi, através de toda essa jornada dolorosa e transformadora, que eu não precisava escolher. Eu podia ser ambas. Pela manhã, sou a vovó que faz panquecas em forma de coração e nunca perde uma reunião escolar. À tarde, sou a advogada que faz juízes corruptos tremerem. E à noite, quando Rodrigo e Sofia dormem, e estou sozinha com meus pensamentos, sou simplesmente Lourdes. Não Lourdes Santos, não Lourdes Vieira, apenas Lourdes. Uma mulher que cometeu erros, enfrentou seus medos, perdeu pessoas que amava, mas continuou lutando. Porque é isso que fazemos. Nós sobrevivemos, nós lutamos, nós protegemos os que amamos. E às vezes, se tivermos muita sorte, conseguimos fazer uma diferença no mundo. Ricardo Nunes foi enterrado com honras, agente caído em serviço. Herói. Visito seu túmulo uma vez por mês, sempre levando cravos brancos. Eram seus favoritos. Obrigada, eu digo toda vez, por nunca desistir de mim, por acreditar que a justiça importa, por dar sua vida para que outros pudessem viver. Às vezes, sinto que ele me ouve. Às vezes, sinto que está orgulhoso. 2 anos após todo o calvário, Rodrigo se casou novamente. Ana era fisioterapeuta. Eles se conheceram durante as sessões de reabilitação dele. Ela era gentil, paciente e genuinamente amava meu filho. E mais importante, adorava Sofia. Você aprova? Rodrigo me perguntou antes de pedir Ana em casamento. A única aprovação que importa é a sua, respondi. Mas sim, eu a amo. E acho que ela é perfeita para você. O casamento foi simples, na mesma casa que ele construiu com tanto amor. A casa que quase perdemos.
A casa que agora estava cheia de risos novamente. Durante a cerimônia, olhei ao redor. Amigos, família, novos começos. E pensei em como estivemos perto de perder tudo. Sofia tem 10 anos agora. Ela quer ser advogada quando crescer. Como você, vovó, ela diz, seus olhos brilhando. Quero ajudar as pessoas. Quero ser a águia. Rio, abraçando minha neta. Você pode ser qualquer coisa que quiser, querida. Até melhor que a águia. Você pode ser a fênix. O que é fênix? É um pássaro mítico que renasce das cinzas. Não importa quantas vezes seja destruído, ele sempre volta mais forte. Ela considera isso por um momento. Então somos todos fênix, né, vovó? Você, papai, até mamãe Cristina, todos renasceram. Dos lábios das crianças, a verdade. Sim, querida, todos somos fênix. Hoje é sexta-feira. Ganhei um caso importante. Libertamos uma família que estava sendo ameaçada por um político corrupto. A mulher me abraçou no tribunal, chorando. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não desistir de nós. Nunca vou desistir, prometi. Agora estou em casa, preparando o jantar. Rodrigo e Ana vão trazer Sofia depois do karatê. Faremos nossa tradicional noite de pizza e filmes. É uma vida simples, mas é uma vida boa. E quando me deito na cama essa noite, não penso no passado com arrependimento. Penso nele com gratidão. Porque aquele passado, com toda a sua dor, medo e sacrifício, me trouxe até aqui. Me trouxe até essa vida imperfeita, mas real. Essa vida onde posso ser quem realmente sou, sem esconder, sem mentir, sem ter vergonha. Sou Lourdes Vieira, a águia da justiça. E não há lugar onde eu preferiria estar. Se essa história tocou você de alguma forma, por favor, compartilhe nos comentários. E se você conhece alguém que está enfrentando sua própria batalha, compartilhe essa história com eles. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos, que outros enfrentaram tempestades similares e sobreviveram, e que do outro lado da escuridão sempre existe luz. Obrigada por ler. Obrigada por estar aqui. E lembre-se, a justiça pode demorar, mas eventualmente sempre chega.